A resolução comentada da Unesp 2019 em sua primeira fase continua agora com português. E a professora Luz está aqui presente, como sempre, muito agradável a presença dela aqui no estúdio, para fazer a resolução comentada. Vamos lá? Muito obrigada, Balbino. Na verdade, o prazer é meu de estar ao lado do Balbino sempre. Bom, vamos lá, vamos ver se vocês acertaram as questões. Espero que sim. Uma prova, um nível médio, não é nada escandalosamente difícil. Você deve ter ido bem. Vamos dar uma olhadinha comigo na primeira questão. A primeira questão, ela apresenta para a gente aí uma tirinha, não é? E aí tem o professor Arlindo Gouveia, escritor frustrado. E aí, fui eu mesmo quem criou o texto da placa. Tenha atitudes cautelosas devido à presença de canídeo com temperamento inamistoso. Olha, isto aqui, que o nosso amigo aqui, Arlindo Gouveia, escreveu na placa, simplesmente significa cuidado com o cão bravo. Só que ele é muito pedante, né? Olhem só, ele escreve, tenha atitudes cautelosas devido à presença de canídeo com temperamento inamistoso. E tá aqui, ó, o cachorrinho, não é? O cachorrinho acabou, na verdade, mordendo ali o cidadão. Então, é pedância. Né? E, aliás, ainda diz que ele é um escritor frustrado, né? Tanto que ele escreve uma placa de uma maneira muito bonita. Então, a questão número 1 pede o seguinte. Na tira, Arlindo Gouveia é caracterizado como pedante, tá? Por causa da plaquinha, né? A maneira como ele escreveu na plaquinha, cuidado com o cão, certo? Então, questão número 1, letra C de coração. Bom, questão número 2, um trecho do livro São Bernardo, um trecho razoavelmente grande, mas também para várias questões, né? Se observar, da questão número 2 até número 7. Então, são 5 questões aí, um texto bem interessante do livro São Bernardo. E aí, vamos pegar a primeira questão, depois a gente volta aqui no texto para mostrar umas coisinhas para vocês no texto. A questão número 2 pede o seguinte para você. No trecho, o narrador revela-se uma pessoa. Bom, a gente já sabe quais são as características do Paulo Honório quando a gente lê o livro, mas sem ler o livro a gente não consegue saber as características dele. Mas pelo texto eu vou conseguir observar algumas características. Quer ver? Dá uma olhadinha. Vou voltar lá no texto e a gente vai perceber aqui, por exemplo, que ele diz assim, violências miúdas passaram despercebidas. Então ele é um homem violento. Ok? Então você já consegue destacar aí algum elemento. E um pouquinho antes, né? Ele diz, vamos voltar um pouquinho aqui no texto, ele diz assim, errei, vamos lá. Eu não sou preguiçoso, fui feliz nas primeiras tentativas e obriguei a fortuna a ser-me favorável nas seguintes. Então, ele é também egocêntrico, né? O egoísta, né? Voltado para o bem dele o tempo todo. O que mais Paulo Honório quer é ter posses, né? E para isso ele não tem limites nem escrúpulos. Portanto, na questão número 2, as duas características aqui que corresponderiam à figura do narrador, que é o Paulo Honório, você tem na letra D de dado, né? Egoísta e violento. É o capitalista selvagem, como a gente colocou aqui na resolução, ok? Então, questão número 2, letra D de dado. Questão número 3, ainda sobre o São Bernardo. O conhecido preceito, os fins justificam os meios, né? Estaria presente também aqui, ó, na alternativa A. E como sempre tive a intenção de possuir as terras de São Bernardo, considerei legítimas as ações que me levaram a obtê-las. Então, as ações são legítimas, essas ações são os meios, ok? Que ele vai usar para poder possuir as terras de São Bernardo. Tá? Então, o fim dele é possuir as terras de São Bernardo e, para isso, ele considerou as ações dele legítimas. É claro que ele usou muita pilantragem para conseguir se tornar proprietário das terras de São Bernardo. Portanto, na questão número 3, a resposta é a letra A de amor. Perfeito? A questão número 4, ainda sobre o São Bernardo, aí a gente tem que voltar no texto, não tem jeito, porque está pedindo para a gente, os termos grifados se referem ao quê? Então, temos que voltar ao texto. Então, vamos andar um pouquinho aqui para trás nos nossos slides, né, para a gente poder observar uma coisa que sem o texto você não consegue identificar. Logo no comecinho do texto, se você observar, ele fala assim, ele coloca lá para a gente, volta mais um, o caboclo mal encarado, tá? Que encontrei um dia em casa do Mendonça, blá, 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 blá.
essa gente quase nunca morre direito. Quem é essa gente? Tipo caboclo. Uns são levados pela cobra, outros pela cachaça, outros matam-se. Na pedreira, perdi um homem, oh, meu Deus do céu, peraí, ai, voltei, errei tudo. Eu perdi o quê? Bom, já viu, né? Perdi um caboclo, mal encarado, tá? E aí na questão lá, se você observar a questão que a gente está, que é justamente a questão número 4, um dos elementos que ele pede é justamente a que se refere esse tudo bem? Esse obviamente, se refere ali a um caboclo ou a um homem, tá? Ainda na questão número 4, ele se refere a outros ingredientes ali, outros termos, né, que ele lança. Então, vamos voltar. Aliás, vou fazer aqui mesmo, que está aqui, ó. Ele pede pra gente o C. Tá vendo o C aqui? A alavanca soltou C. Quem é que se soltou? A alavanca, tá? Então, esse C é com relação à alavanca. Depois, bateu-lhe no peito. Bateu-lhe no peito de quem? Desse mesmo aqui. Olha só, volta. Na pedreira perdi um caboclo. A alavanca soltou-se da pedra, bateu no peito do caboclo, bateu no peito do homem. Perfeito? E depois ele pede o sumiram-se. Então continua. Deixou viúva e órfãos miúdos. Sumiram-se. Quem foi que sumiu? Foi a viúva e também foi o órfão. Tudo bem? Então vamos voltar lá na questão que agora a gente consegue responder direitinho a questão número 4. Os pronomes sublinhados referem-se respectivamente a alavanca, certo? Soltou-se a alavanca. Esse lhe aqui é aquele que a gente tem lá atrás que eu acabei de te mostrar. Deixou viúva e órfãos, miúdos sumiram-se. Quem? Viúva e órfãos. Portanto, resposta letra A na questão número 4. Tudo bem? Tinha que voltar no texto e procurar. De memória não dá para fazer esse tipo de questão, tá bom? Questão número 5. Na número 5, o narrador emprega a expressão própria de modalidade oral da linguagem. Modalidade oral. Modalidade oral da linguagem, tá? Aqui, ó, na alternativa A. Se eles entram nos trilhos, rodam, que é uma beleza. Então, se entrar nos trilhos, roda bem. Quer dizer, a expectativa acaba sendo correspondida, né? Tudo ocorre da maneira como ele deseja. Só que rodam, que é uma beleza, e o se eles entram nos trilhos também. A ideia aqui de modalidade oral, realmente. Então, questão número 5, a resposta é a letra A de amor, tá bom? Questão número 6. Bom, verifica-se o emprego de verbo no modo imperativo no seguinte trecho. Alternativa A. Se eles entram nos trilhos, rodam, que é uma beleza. Se não entram, cruzem os braços. Está aqui o modo imperativo. Então, questão número 6, a resposta vai ser a alternativa A. O único imperativo que a gente tem ali é cruzem, tá bom? Então, 6, A de amor. Questão número 7, vamos lá? Questão número 7. Tenho visto criaturas que trabalham demais e não progridem. Olha, trabalhar demais, então seria mérito ela progredir. Considerada no atual contexto histórico, essa fala do narrador pode ser vista como uma crítica à ideia de meritocracia, tá? Trabalhar demais aqui, as pessoas trabalham, mereceriam prêmios por mérito, portanto, só que não acontece, né? Portanto, questão número 7, a letra B de bola responde direitinho, tá legal? Questão número 8. Bom, na questão número 8, a gente tem aí uns balõezinhos, né? Um balãozinho encostadinho no outro, parece que um balãozinho está beijando o outro. E embaixo aqui, né? Você chama de amor, mas realmente é só eletricidade estática. Tudo bem? Então, ó, você chama de amor porque, olha que bonitinho, os dois balõezinhos estão se beijando. Mas ele diz que não, isso aqui é só eletricidade estática. Uma coisa bem que o Balbino pode explicar melhor depois pra gente. Mas olha só, depende do cartoon uma concepção platônica do amor. Não, porque ele diz o quê? Que não é amor, é eletricidade estática que atraiu ali os dois balõezinhos, tá? Então não é concepção platônica. A alternativa número 1 tá errado. No cartoon, o conceito físico mencionado reforça a ideia de amor platônico. Não, tá? Eletricidade estática não tem nada a ver com amor platônico, tá bem? E a 3, no cartoon nota-se a atribuição de características humanas a seres inanimados. Sim, os balõezinhos estão apaixonados, né? Então aqui você tem a 3 correta. Portanto, questão número 8, alternativa E de elefante. Tudo bem? Questão número 9. Nós tínhamos aí um texto falando sobre
uma fase da história do nosso país, e alguns ingredientes aqui são muito importantes. Se você observar, ele diz assim: no alvorecer do século XIX, tá bem? Essa atividade econômica que se iniciara sob tão brilhantes auspícios e absorvera durante 100 anos o melhor das atenções, dos esforços do país, já tocava a sua ruína final. Então é uma atividade econômica que vai à ruína, tá bem? Os prenúncios dessa ruína já se faziam, aliás, sentir para os observadores menos cegos pela cobiça desde longa data. De meados do século XVIII em diante, essa atividade econômica, contudo, não fizera mais que declinar. Qual é a atividade econômica? É a mineração, ok? E aí ele pede para a gente um fragmento onde a gente tenha referência à mineração. Bom, primeira coisa que você pode pensar: período de mineração, Minas Gerais, literatura, arcadismo, corresponde ao arcadismo. Aí já dava para você eliminar alguns itens. Por exemplo, Gregório de Matos não dá para ser porque ele é do barroco, não é? Então furou a letra A. A letra B, ele diz assim: eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viu de guardar ali o gado. Tudo bem, isso aqui é arcadismo, mas nesse fragmento ele não está falando sobre a mineração. Eu precisava de um fragmento que tivesse aspecto de mineração. Dá uma olhadinha na letra C. Tu não verás, Marília, sem cativos tirarem o cascalho e a rica terra, ó, cascalho, rica terra, ou dos cercos dos rios caudalosos, ou da minada serra, oi, Jesus do céu, ih, é hoje, ou da minada serra, tá legal? Que tá aqui, ó, minada serra, tá? Não verás separar o auábil negro do pesado esmeril a grossa areia, ó, esmeril, grossa areia, ele vai separar alguma coisa da grossa areia, tudo bem? Então, o que ele vai separar? Na bateia, ele vai separar, evidentemente, aqui as riquezas, né, que estão ali sendo extraídas dos minérios. Portanto, questão número 9, alternativa C de cebola, eu tenho aí a referência à mineração, ok? Bom, questão número, aqui é a nossa resolução, né, resposta C, como eu já disse. Questão número 10. Bom, a questão número 10 tem uma imagem aqui, né, paz, a palavra paz em inglês, e aqui embaixo tem George Bush, o Howell e o Blair, Tony Blair, ok? Aqui a palavra está formada por pessoas, são pessoas que estão formando essas palavrinhas, essa palavra, aliás. E aqui é como se os 3 representantes aqui do governo, etc., estivessem funcionando ali como reticências. Tanto que ele coloca a palavra paz e as reticências, ok? Que seriam os 3 indivíduos que estão ali ligados à política dos Estados Unidos, principalmente. Essa charge, na verdade, ela se refere aqui à manifestação contra o ataque que foi feito ao Iraque. E justamente esses 3 elementos que estão aqui embaixo é que determinam esse ataque, tá? Então vamos dar uma olhadinha na questão. O item 1 diz: a figuração dos líderes políticos como reticências sugere que esses líderes constituem entrave à demanda sugerida pela palavra. Isso é verdade. 2. Na medida em que, frente a uma multidão de anônimos, poucos indivíduos são nomeados, depreende-se da charge uma crítica, sobretudo, ao processo de massificação da sociedade moderna. Sem sentido em relação à charge. A charge satiriza as manifestações contrárias à guerra. Não está satirizando, ali não é uma sátira. Pelo contrário, é basicamente uma denúncia, tá? Portanto, você vai ter correto só aí o item 1. Letra D de dado responde à questão número 10, tá bom? Questão número 11. Na 11ª questão, nós temos um texto do História Social da Arte e da Literatura, do Arnold Hauser, e ele está falando aqui de algum movimento artístico, tá? Se você observar bem, ele vai falar sobre tem uma característica aqui que você mata com uma certa facilidade a qual movimento ele está se referindo, né? Por exemplo, ele fala aqui ele coloca aqui pra gente essa atitude subjetiva e egocêntrica, ok? Subjetividade e egocentrismo são características primordiais do movimento romântico, tá? Portanto, ele está se referindo aqui ao romantismo, a questão número 11, alternativa D de dado. Questão número 12. Nós temos aqui um texto também, A Dança do Universo, do físico brasileiro
Marcelo Gleiser, e ele vai falar para a gente aqui, na verdade é quase uma pequena aula, né, em que ele vai falar de Copérnico, né, e ele diz coisas interessantes. Ele fala assim, Copérnico é talvez o mais famoso desses relutantes heróis da história da ciência. E ele diz, né, ele foi o homem que colocou o Sol de volta no centro do universo. Bom, vamos à questão, né? A gente já volta ao texto para achar a resposta no texto. Tem sempre que fazer isso. Lê a questão, volta no texto para confirmar, né? Vamos dar uma olhadinha aqui na questão, a gente já volta no texto. Ele coloca assim para a gente, de acordo com o texto, né, na questão número 12, ele coloca assim, de acordo com o texto, a exemplo de Aristarco, Copérnico concebeu um universo cujo centro era ocupado pelo Sol. Muito bem, muito bem, muito bem. Se a gente voltar lá no texto, ele vai colocar isso para a gente exatamente aqui, ó. No comecinho, Copérnico é talvez o mais famoso desses relutantes heróis da história da ciência. Ele foi o homem que colocou o Sol de volta no centro do universo. Tudo bem? Tá certo. Mas a questão 12 se refere no item a exemplo de Aristarco. Então, vamos ter que achar esse Aristarco aí no texto, não é? Se você for um pouquinho mais para frente na sua leitura, ele vai apresentar para a gente, né? Copérnico propôs que o Equante fosse abandonado e que o Sol passasse a ocupar o centro do cosmos. Ao tentar fazer com que o universo se adaptasse às ideias platônicas, ele retomou aos pitagóricos, ressuscitando a doutrina do fogo central, que levou ao modelo heliocêntrico de Aristarco. Tá aqui, ó. Oi. Modelo heliocêntrico de Aristarco. Então, alternativa A responde direitinho pra gente. A exemplo de Aristarco. Tá lá no finalzinho do segundo parágrafo. Tá legal? Alternativa A responde a questão número 12. A questão número 13. Em Copérnico era sem dúvida um revolucionário e conservador. Espera um pouco. Se ele é revolucionário, não é conservador. Se ele é conservador, ele não é revolucionário. As palavras estão se contradizendo. Isso é uma característica de uma figura que a gente chama de paradoxo, né? Paradoxo é uma contradição. Então, revolucionário contradiz conservador, conservador contradiz revolucionário. Portanto, a questão número 13, alternativa E de elefante. Questão número 14. O medo de Copérnico de críticas ou perseguição religiosa, no segundo parágrafo, deve-se ao fato de suas ideias se oporem à teoria, né? Se você observar, ele coloca para a gente assim, lá no segundo parágrafo, se você retomar o texto, você vai ler. Ao mesmo tempo fazendo de tudo para que suas ideias não fossem difundidas, possivelmente com medo de críticas ou perseguição religiosa. Foi quem colocou o Sol de volta no centro do universo, motivado por razões erradas, ok? Portanto, a questão número 13, 14, se refere, na verdade, ao fato de que as ideias se opõem a uma teoria que na época estava em voga, que é a teoria geocêntrica, no sentido de que a Terra é o centro do universo. Portanto, questão número 14, alternativa B de beijo, tá bom? Questão número 15, na 15ª questão, nós temos aí um trechinho. Em mesmo que elas tenham ideias semelhantes ou potencialmente revolucionárias, muitas vezes não as reconhecem como tais ou não acreditam no seu próprio potencial. Ele fala sobre a locução conjuntiva sublinhada, que essencialmente a gente pode observar no texto, que é o mesmo que, né? Sublinhado aqui, ó, mesmo que, perfeito? E aí eu posso trocar esse mesmo que por uma outra conjunção, ou uma, como ele diz aqui, uma locução conjuntiva, de modo a não alterar o sentido. Então eu preciso trocar aquele mesmo que por alguma coisa que não mude o sentido. Alternativa B, olha, transfere para lá, lê de novo. Ainda que elas tenham ideias realmente revolucionárias, muitas vezes não as reconhecem como tais, tá? Então podia ser ainda que, embora, apesar de, tá? Não mudaria o sentido. Portanto, 15ª questão, alternativa B de bola é uma conjunção, uma locução conjuntiva concessiva que a gente tem aí, perfeito? Bom, próxima questão, 16, você deve estar gabaritando essa prova, tenho certeza, estou torcendo muito. 16ª questão.
tivesse vivido o suficiente para ver os frutos de suas ideias, Copérnico, de certo, teria odiado a revolução que involuntariamente causou. E aí ele pede para a gente o seguinte, nessa passagem que está grifada. Em relação ao trecho que o sucede, o trecho sublinhado tem sentido de condição. Olha, se tivesse vivido o suficiente para ver os frutos de suas ideias, ou caso tivesse vivido o suficiente para ver os frutos de suas ideias, você troca uma pela outra e você vai perceber que a ideia de condição se mantém, tá bom? Portanto, a questão número 16, alternativa B de beijou. Questão 17. Expressam ideia de repetição e ideia de negação, respectivamente, essa palavra é muito importante, respectivamente, tá bom? Então, tem que ser, primeiro, ideia de repetição, depois, ideia de negação. E se você observar, na letra D, você tem isso, ó, reformular, tá aqui o re e depois aqui involuntariamente, tá? Portanto, repetição ali e involuntariamente aqui a ideia de negação. Alternativa D de dado, responde a 17ª questão. Tudo bem? Letra D, respectivamente, tá bom? Tem que tomar atenção, essa palavrinha ela é chave muitas vezes para você responder uma questão com precisão, tá bom? 18ª questão. Bom, há um texto aqui falando o seguinte, indo às consequências finais da posição de Alencar no romantismo, esse autor, então é um autor X, eu não sei quem é esse autor, então eu preciso saber quem é esse autor, continua lendo para descobrir quem é esse autor. Adotou como base da sua obra o esforço de escrever uma língua inspirada pela fala corrente e modismos populares. Então, olha, é um autor que se vale de uma fala corrente e modismos populares, tudo bem? E mais, ele ainda coloca para a gente usar formas que eram consideradas incorretas. Isso é típico do modernismo brasileiro, em especial primeira geração. E aqui nas alternativas, quem faz isso é o Mário de Andrade. Nenhum dos outros seria também possível você colocar. O Olavo Bilac se caracteriza pela correção gramatical, o Machado de Assis, a Luiz Azevedo, Euclides da Cunha, que tem uma linguagem muito sofisticada. Então só dava para ser a alternativa C, Mário de Andrade, do modernismo, primeira geração no Brasil, ok? Portanto, a questão número 18, letra C, tá bom? Bom, questão número 19, nós temos aí um texto que fala sobre a exposição de Tarsila do Amaral, né? Depois tem uma passagem aqui em inglês, e logo depois você tem as imagens. E a questão 19 pede o seguinte, a apresentação refere-se à pintura que está aqui nesse texto, tudo bem? Então, se a gente observar aqui nesse texto, tem alguns indícios que vão fazer você identificar qual é a pintura da Tarsila que a gente vai ter que assinalar. Por exemplo, ele fala aqui em repetições, ok? Ele fala também em associações aleatórias, certo? Ok? Então, associações aleatórias, tá? E mais ainda, ele vai colocar pra gente um ingrediente importantíssimo, né? Que ele fala aqui em surrealismo. Também tem essas figuras que estão aqui, essas figuras que estão aqui voltadas para a questão do sonho, não é? Quase que uma coisa fantástica. Então eu preciso de alguma tela que tenha uma imagem que seja repetitiva, remeta a algo aproximado a um sonho, a um delírio, que lembre uma associação que não é uma associação lógica e aproxime-se do surrealismo. E aí você vai andando aqui e você vai achar isso na letra E. Né? Dá uma olhadinha aqui na letra E, como você tem ali a repetição. Essas repetições aqui parecem realmente uma árvore meio deformada. Você repara que você tem um coqueiro aqui, um lago, depois um monte de supostas árvores deformadas ou coisas semelhantes. Né? Então você tem aqui o processo de repetição, né? Associações aleatórias, porque uma coisa está aleatória ali com a outra, perfeito? Isso é proposta tipicamente surreal. Portanto, na questão número 19, a gente coloca aí a alternativa E de elefante. Tudo bem? Ok? E como essa questão falava sobre surrealismo, a próxima também vai se apoderar da teoria do surrealismo. Né? Notem que ele coloca aqui para a gente na 20ª questão. A apresentação sublinha a influência de uma determinada vanguarda europeia. Tudo bem?
Qual é a vanguarda europeia? Que a gente leu na questão anterior, que é o surrealismo. E aí ele pede para a gente onde eu tenho versos do Murilo Mendes que estejam associadas a essa vanguarda europeia que ele citou anteriormente. E a associação aqui ao surrealismo você vai encontrar na alternativa E de elefante. O cavalo mecânico arrebata um manequim pensativo que invade a sombra das casas no espaço elástico. Ao final do sonho, a vida move direitinho as estátuas que retomam seu lugar na série do planeta. Os homens largam a ação da paisagem elementar e invocam os pesadelos de mármore na beira do infinito. Tudo bem? Esse processo aqui é essencialmente surreal. Portanto, na questão número 20 é o surrealismo na alternativa E de elefante. Tudo bem? E aí nós tínhamos uma questão, que é a questão 84, você pode associar a história, você pode associar a literatura também, com uma escultura, né, do Amílcar de Castro, que está lá na Praça da Sé, em São Paulo, né? E a questão gira em torno do seguinte: a escultura possui influências do movimento artístico, né? E tem mesmo, neoconcreto. Por que neoconcreto? Se você observar o seguinte, olha, o neoconcretismo, por exemplo, ele nega o positivismo, ele nega o cientificismo. A obra neoconcreta, ela permite, por exemplo, uma interação entre a obra e o público. Por exemplo, quer ver? Vamos voltar aqui na imagem, você vai ver que eu tenho uma abertura. Então, dá para a gente passar por ali, dá para você passar no meio, supostamente, aqui da escultura. Né? A escultura tem uma dimensão nova, isso também é um traço do neoconcretismo. Né? O neoconcretismo é mais subjetivo, tá certo? Eles têm uma preocupação de valorizar a forma, mas de uma maneira mais arbitrária. Isso você consegue verificar aqui. Então, é neoconcreto, não dá para ser clássico, pelo contrário, os neoconcretistas, eles abominam a ideia de arte pela arte, como a gente teve nas tendências clássicas, né? Se a gente pensar no Renascimento, se a gente pensar em outros movimentos que retomam o Renascimento, o neoclassicismo mesmo, ou então até mesmo o parnasianismo. Agora, não adiantava só você saber o que era o neoconcreto, você precisava também associar a imagem, né? O corte. Que corte que eles fizeram ali na imagem. Então, por exemplo, aqui nós fizemos, né, simulamos aqui aquela escultura. Está aqui, tudo bem? Aqui é a escultura, perfeito? Então, é um retângulo, né? Eles mesmos dizem que é um retângulo, o meu não está muito retângulo, mas quebra um galho, né? É um retângulo, e aí eles fizeram esse corte e esta dobra, tudo bem? Para fazer este corte e esta dobra, eu tenho um desenho do corte. Olha aqui o desenho do corte. É esse o desenho do corte. Não sei se dá para vocês observarem direitinho, mas eu tenho este desenho aqui. Note que a linha, ela não vai chegar até a totalidade aqui deste lado, que é exatamente o que você tem na alternativa A. Repara que o meu desenho aqui, olha, vou colocar ali, é o mesmo que eu tenho lá, tudo bem? E aí a gente pega e faz isso aqui. Tudo bem? Ok? E aí a gente consegue ter a obra de arte. Tá legal? Portanto, na questão 84, né, você colocaria ali como resposta a alternativa A de amor. Né? Espero que você tenha ido bem nessa prova e nas próximas que virão pela frente também. Né, Balbino? Estamos torcendo pelo pessoal. Sempre, sempre torcendo, e com esse devaneio empírico que você fez aí, nós encerramos a resolução comentada de português e aguardamos você para a continuidade desta resolução.